Josué e a pastora Genoveva viajaram e me deixaram com a incumbência de trazer uma palavra para vocês. E eu, no temor do Senhor, quero trazer essa palavra que sirva para edificação, assim como serviu para mim, que sirva para edificação de cada um de vocês nesses próximos minutos, quando vocês estiverem ouvindo, mas principalmente quando vocês saírem daqui e puderem praticar isso que nós vamos falar nessa noite. Eu queria abrir com vocês, que vocês abrissem comigo em Romanos capítulo 12, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 9, a parte A do versículo. O que diz lá na parte A do versículo? O amor deve ser sincero. Há alguns dias o Senhor vem me falando algo que tem mexido comigo, e eu ainda vou preparar uma ministração específica sobre esse tema. O Senhor me trouxe no seminário ou na escola profética uma palavra, e essa palavra tem me incomodado das madrugadas. Deus só falou uma frase comigo, ele disse assim: estou limpando a ira. Estou limpando a ira. Se formos tratar isso de uma maneira clara e simples, os evangelhos, quando trazem isso ali em Mateus 3, no versículo 12, e Lucas 3, versículo 17, eles falam sobre a eira. A eira era o lugar onde eram colocados os grãos de trigo. E quando ele fala de limpar a eira, ele está falando de se colocar a produção nesse determinado lugar onde era específico para se colocar os grãos, e ali iria fazer a limpeza dos grãos, onde ele iria tirar as sementes, os cachos de trigo que seriam bons e os que não seriam bons, o que seria palha, ou ainda separaria ali o joio e o trigo. O joio, para quem não conhece, é também conhecido como falso trigo. Ele é muito parecido com o trigo, se você pegar na mão, ele é muito parecido, mas quando você o espreme, quando você faz a prensa dele, ele vira palha, enquanto que o trigo dá a semente, para que nós possamos fazer o nosso pão de cada dia. Então, quando o Senhor fala ali em Mateus, no começo dos evangelhos, sobre limpar a eira, ele está falando de um momento onde nós devemos começar a nos preocupar, que está caminhando para o fim, está caminhando para a volta de Jesus. E eu não sei quanto que você tem se preocupado com isso. Eu sei que eu tenho me preocupado, e tenho me preocupado muito. Tenho me preocupado por saber que os dias estão próximos, tem muito trabalho para ser feito, tem muita gente se perdendo, e que eu ainda choro por essas pessoas e gostaria de alcançar a todas. Então, está chegando o tempo. Só que limpar a eira também fala de uma questão de provação, fala de uma questão de sermos aprovados diante de Deus ou não sermos aprovados diante de Deus. E aí nós precisamos começar a rever algumas coisas dentro das nossas atitudes, dentro das nossas palavras, dentro daquilo que nós entendemos como cristianismo nu e cru, como cristianismo puro. Não dá mais para nós brincarmos de sermos cristãos, não dá mais para nós brincarmos de sermos família. Nós precisamos ser família, não dá mais para brincar. O tempo está chegando, os dias estão se abreviando, e a pergunta que eu faço para você: como você tem se comportado, o que você tem feito nesses últimos dias?
se Jesus voltasse hoje, como que ele te encontraria? Como você seria achado por Jesus? Como estaria tuas mãos? Estaria com mãos limpas? Ou tuas mãos estariam respingadas ou com alguma sujeira? O Senhor vem buscar uma noiva sem ruga, sem mácula, sem qualquer outra coisa, que não se apresente diante dele de uma maneira linda, bela e formosa. Eu sei que os homens podem estar me ouvindo e dizer assim, mas uma noiva, eu sou um homem, mas eu quero que você vire para a pessoa que está ao seu lado e diga assim para ela agora: você é a noiva de Cristo, junto comigo. Amém? Amém? Porque juntos nós compomos aquilo que o Senhor vem buscar, a noiva, a igreja do Senhor Jesus, linda, ataviada, toda adornada para o Pai. Nós precisamos trabalhar nessa questão, porque senão vamos nos perder no meio do caminho, pensando que nós estamos agradando o Pai. O mundo todo, e quando falo todo, é todo mesmo, isso vale para pessoas crentes e descrentes, atuantes dentro da igreja e no cristianismo, cristão verdadeiro ou ateu. O mundo inteiro não busca muitas vezes por Deus, mas busca por paz, justiça e alegria, afinal de contas, de amor. E afinal de contas, é isso que o ser humano quer para viver no seu cotidiano. Se você for pegar dentro da política, muitas vezes eles não falam sobre Deus para não ferir as outras religiões. Eles não falam sobre Jesus para não ferir aqueles que não creem em Jesus. Mas eles falam que eles querem trazer paz para dentro do seu lar. Eles querem trazer a justiça, que a justiça vai ser feita, que a alegria tua vai ser completa, que haverá amor. Está ali, está a implantação. Isso quer dizer a implantação do reino de Deus de uma maneira um pouco maquiada. E muitas vezes nós votamos nesses políticos crendo que realmente eles vão implantar o reino de Deus na cidade onde nós moramos, no estado onde nós moramos e no país onde nós moramos. E muitas vezes nos decepcionamos com isso, porque na realidade eles não querem ser obedientes a Deus, mas eles querem usar os preceitos que fazem com que Deus se manifeste no meio do povo. Então nós precisamos começar a pensar nesses tipos de atitudes de algumas pessoas e olhar realmente se elas são comprometidas, como dizem que serão, como dizem que serão com cada um de nós e agirão com aquelas pessoas que os elegeram. Jesus, ele se tornou, ou ele é, o mestre do amor. Então, se nós queremos exemplo, e essas pessoas querem exemplo de como amar as pessoas, eles precisam não somente se preocupar em implantar essas 3 peculiaridades, ou falar que vão fazer essas três características, mas não, elas precisam crer que Jesus veio para salvar. Porque se Jesus não veio para salvar, o reino de Deus não pode ser implantado. Quanto a isso, quanto a trazer o reino de Deus, Jesus foi o maior exemplo, o exemplo de amor, mestre de amor, aquele que mesmo sendo e parecendo muito cuidadoso, carinhoso, atencioso, leve, sensível para com as pessoas, se mostrou muito simples e diretivo nas questões que precisavam ser tocadas e saradas. Assim demonstrou amor, assim demonstrou a paz, assim demonstrou a justiça e assim demonstrou a alegria, implantando aonde ele passava o reino de Deus. Afinal, o maior exemplo de como amar alguém estava refletido em Jesus.
Ele ensinou como ninguém essa prática de amar. Pastor, mas quando que ele demonstrou tudo isso? Como que eu posso crer que realmente aconteceu? Se você for pregar os evangelhos, eles estão recheados de ações do próprio Jesus, mostrando o seu amor por mim e por você e pelas pessoas com as quais ele estava convivendo naquele determinado tempo onde estava vivendo. Por exemplo, se nós pegarmos o evangelho de João, desde o primeiro capítulo até o capítulo 21, ele vem trazendo ações práticas de demonstração de amor, e que ele está dizendo, somos capazes de fazer tal qual ele fez. E aí quem sabe eu vou trazer algumas coisas que eu diga assim, mas como que nós podemos fazer isso? Quando Jesus transforma a água em vinho, no primeiro, considerado o primeiro milagre, ele traz novamente a alegria na festa. Quando ele confronta a religiosidade de Nicodemos e da mulher samaritana com a verdade, e também os pecados dela, ele está trazendo a direção aos dois, e como eles poderiam salvar as suas vidas, e beber de uma água que nunca mais faria com que eles tivessem sede. Quando ele realizou várias curas, fazendo paralíticos andar, cegos verem, surdos ouvirem, não somente trazendo a cura física em algumas vezes, mas trazendo a cura nas suas almas. Ele estava dizendo assim, há como transformar esse processo que você está vivendo, que parece que você vive amarrado nele, mas há como transformar isso em momentos de alegria. E Jesus está dizendo isso, que nós podemos fazer coisas semelhantes ao que ele fez. Eu não sei se você já viu cego ver, mas eu já vi. Eu não sei se você já viu paralítico andar, mas eu já vi. Eu não sei se você já viu surdo ouvir, mas eu já vi, estando perto, estando do lado de pessoas que estavam orando. Eu já vi milagres acontecerem quando eu estava orando, demônios saírem, libertação, cura na alma. Nós precisamos entender que isso tudo que Jesus fez, ele deixou para nós como prática também. Não é algo somente para lermos lá e dizermos assim, ai de bonitinho, Jesus era o máximo. Ele não quer que nós achemos ele o máximo. Ele quer que nos sintamos discípulos dele, filhos dele, e façamos as mesmas coisas que ele. Quando ele pega a mulher lá em adultério e ele a perdoa, ele está dizendo para nós e nos ensinando, vocês são capazes de perdoar tanto quanto ela mereceu perdão e foi perdoada. Não há por que segurar algo que pode libertar uma determinada pessoa. Sabe que tem pessoas que estão presas nas nossas mãos, que estão presas de tal forma pela nossa falta de perdão, que nem elas e nem nós conseguimos avançar. Nem elas conseguem tocar os céus, e muitas vezes nós também não tocamos os céus. Vivemos uma vida de religiosidade e deixamos de experimentar aquilo que é a essência de Deus para nós. Jesus demonstrou amor em cada ação que ele teve para com essas pessoas. Quando ele faz a multiplicação dos pães, acontece a mesma coisa, ele olha, ele se move de compaixão para com aquela multidão, e ele diz assim, vamos dar de comer elas, vamos dar de comer essas pessoas. E o que acontece? Uma multidão come. E quantas vezes chegam pessoas na tua casa, que você diz, a comida não vai dar,
E essas pessoas vão comendo, essas pessoas vão enchendo o prato, essas pessoas vão comendo, essas pessoas vão enchendo o prato. E você diz: e da onde que está surgindo tanta comida que eu não estou entendendo? Que está comendo tanta gente? A Anice passou um sufoco esses últimos dias aí na escola profética. Chegou um batalhão para comer quando ela fez a comida, e daí, e se agora, será que vai dar a comida? E bem no fim sobrou, e sobrou muito, né, Anice? Sobrou e sobrou muito. Quando Jesus decide cumprir o propósito de entregar a sua própria vida para salvar a mim e a você, Ele está mostrando que há como salvar o mundo. Mas pastor Mal, isso quer dizer que eu tenho que entregar a minha vida por aquele que está pecando, por aquele que já errou? Ele diz assim para você: não, eu já fiz isso. Eu já fiz essa entrega, o amor já foi derramado. Eu só quero que você leve avante tudo isso, leve, e as pessoas conheçam que eu já morri por elas, e reconheçam. Eu quero demonstrar o meu amor por elas, não só através disso, mas também poder dizer para elas que eu deixei um Espírito Santo, para que em toda e qualquer dificuldade que elas tiverem, elas podem se agarrar a Ele. Eu não deixarei eles órfãos, diz o Senhor Jesus. Eles terão alguém bem próximo deles, dentro deles, para receber do meu amor. Limpar a eira é alinhar os nossos propósitos e projetos com os propósitos e projetos de Deus. Por exemplo, no amar o que realmente tem valor para Ele. Nós nos preocupamos com tantas coisas no mundo. Nós nos preocupamos com do que há para comer, do que há para vestir, como eu vou adquirir tal coisa, como que eu vou adquirir tal coisa. E o Senhor não está nem preocupado com isso, porque Ele sabe que não vai faltar nada para nenhum de nós. Nós vemos pessoas morrendo, se abatendo com crises de ansiedade, enquanto Jesus está dizendo: por que você está fazendo isso? Eu já morri por vocês, eu posso dar todas as coisas para vocês, basta vocês pedirem, basta vocês clamarem, o meu amor já está liberado sobre vocês, e quando o meu amor está liberado sobre vocês, nada, de nada vocês terão falta. Mas parece que é tão difícil. Parece tão difícil viver essa verdade. É difícil viver a verdade, essa verdade nos relacionamentos. Quando Jesus diz que nós devemos amar os nossos irmãos, que nós devemos viver para amar os nossos irmãos, e João ainda vem fazendo alerta lá na carta dele, diz assim: como que vocês podem dizer que me amam a Deus, se vocês não amam o teu irmão que está ao teu lado, que você vê, e dizem que amam a Deus que vocês não veem? Olha para o irmão ao teu lado, dá um sorriso para ele, ou para ela, diz assim para ele, ou para ela: eu quero aprender com Cristo a amar você. Podemos refletir aqui a Cristo, não só nas palavras, mas nas atitudes que Ele determinou para refletir o próprio Cristo. Não podemos ver muitas vezes nossos irmãos se perdendo e não alertarmos de que eles estão indo pelo caminho errado. Não podemos dizer, simplesmente cruzar os braços e dizer: ele que se vire. Não, é nosso irmão. Nós precisamos alertá-los, nós precisamos esclarecer as coisas,
para com a vida dele e as atitudes dele. Portanto, julgar, criticar, não é o que o Senhor espera de nós, mas que nós vamos até os nossos irmãos e perguntemos: está acontecendo isso? Eu posso te ajudar? Eu posso orar por você? O que você precisa? É bem verdade que muitas vezes nós não sabemos e não ficamos sabendo da vida dos outros, mas é bem verdade que também aqui diante de todo mundo nós devemos nos comprometer. Se você quer se comprometer com o teu irmão, levanta a tua mão. Se você quer se comprometer em amar o teu irmão e cuidar dele, levanta a tua mão. Mantenha levantada. Olhem em volta de vocês. Olhem para trás. Vocês têm uma família. Vocês têm uma igreja que se compromete com você quando você estiver com dificuldade, mas não guarde as coisas e esconda as coisas. Nós queremos ajudar, como família queremos te ajudar. Não guarde, não fale, não, simplesmente se abstenha e fique em silêncio. Nós não ajudamos quando nós não falamos com o nosso irmão. Nós não ajudamos quando nós falamos a quem não é de direito. Nós precisamos ser claros. E quando o Senhor me trouxe esse versículo, pode colocar para mim de novo lá. O amor deve ser sincero. Nós precisamos entender o que quer dizer sincero. O termo no hebraico, no grego, quer dizer puro, não falsificado, verdadeiro, genuíno, que diz a verdade, que não mente. No latim, o termo sincero, em sua etimologia popular, significa limpo e puro. E há uma explicação para isso que era feito naquela determinada época em Roma, quando haviam muitos escultores, e alguns desses escultores não faziam uma escultura tão bonita, então eles colocavam algumas partes com cera e encobriam as imperfeições. E quando eles encobriam as imperfeições, as pessoas olhavam e diziam: puxa, esse artista é bom, olha só, não tem um erro, não tem nada que desabone essa escultura. Mas ela não era verdadeira. Ela tinha cera para corrigir as imperfeições. E no latim, naquela determinada época, num significado popular, sincero queria dizer sine cera. E foi uma lei instituída pelo Senado romano: sine cera, sem cera, simplesmente puro, do jeito que é, verdadeiro, do jeito que é. E nós precisamos entender que nós precisamos ter esse mesmo tipo de atitude por cada um dos nossos irmãos. Se nós aprendemos com Jesus que Ele é o mestre do amor, que Ele fez todas essas coisas, nós precisamos também entender que maquiar as coisas só vai ferir mais os nossos irmãos, a igreja do Senhor Jesus, que Ele vem buscar. Nós não estamos mais no tempo de maquiar as coisas. Ou nós vamos tratar a realidade das coisas. Goste ou não goste, doa ou não doa. Às vezes eu recebo palavras que doem.
Às vezes eu falo palavras que doem. O que a gente precisa é tirar as nossas máscaras, tirar a nossa cera e sermos sinceros e dizer assim: me perdoe, meu irmão, eu falhei com você. Eu falhei com você. Paulo, quando escreve aos Romanos aí no capítulo 12, e a partir do capítulo 12, no capítulo 13, no capítulo 14, ele vem falando sobre como é a demonstração de amor que nós devemos ter uns para com os outros. E quer ver uma coisa simples? Paulo vem trazendo em relação à comida. Paulo diz assim: ei, se você come carne e o teu irmão não come carne, não coma carne na frente dele para não escandalizar. No nosso pensamento, meu irmão que se vire, eu gosto de carne, eu vou comer carne. Estou nem aí para ele. Vou deixar de comer aquela picanha gostosa que o Clair faz? Nem chorando. Mas o Clair só come vegetais, e daí como é que eu faço? Ou as pessoas que ele convida lá só comem vegetais, e daí como é que faz? Puxa vida. Clair, não vai dar para nós comer a picanha, Clair. Amém. Ele fala sobre a questão do dia. Se o dia te atrapalha para você viver, não fique discutindo coisas que são vãs, que vai enfraquecer o teu irmão. E quando ele fala isso, ele diz assim: cuidado com o teu irmão. Cuidado de como você procede com ele, se ele é mais fraco na fé. Quando muitos de nós falamos aqui sobre questão de bebida, é a mesma coisa. A Bíblia não fala nada que nós não podemos tomar um cálice de vinho. Ela fala de não se embriagar. Mas se tomar um cálice de vinho escandaliza o meu irmão, que me vê nas redes sociais às vezes, tomando aquele cálice de vinho, eu devo evitar, para cuidar dele, do coração dele, para que ele não se perca. Amados, eu conheço pessoas que voltaram ao estágio de alcoolismo, porque estavam em reuniões da igreja, e os irmãos estavam tomando. Ah, era muito mal? Não, às vezes nem era, mas foi suficiente para ele dizer assim: então eu tenho permissão de começar a beber de volta. Entende que nós devemos fazer tudo isso por amor aos outros, e não muitas vezes para satisfazer o nosso desejo, e até mesmo não impedir a nossa fé. Isso é prática. E isso é prática de amar o irmão. Quando você reconhece que ele é mais fraco e que você precisa ajudá-lo. No capítulo 15, diz assim, Paulo, aos Romanos, Paulo diz assim: o Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro Paulo vem falando sobre a fraqueza da fé do meu irmão, e quando termina de falar sobre isso, ele entra falando sobre unidade. O que Paulo está querendo dizer? Que isso fere a unidade, que isso muitas vezes fere a aliança que nós temos uns com os outros, e que nós precisamos ter cuidado. Quando Jesus nos mostra, nos admoesta em amor, nos ensina em amor, que nós devemos cuidar do coração dos outros, da vida dos outros, não é só porque está descrito ali que um apóstolo, um
discípulo escreveu. Mas aquilo ali nós precisamos viver. Jesus nos ensina a mantermos a unidade. Ele ensinou os discípulos de maneira prática a manter a unidade, até o momento que ele foi elevado aos céus. E passando daquele momento que ele foi elevado aos céus, as primeiras atitudes dos discípulos deles, dos apóstolos que nós conhecemos, foi se reunir com as pessoas de casa em casa, partilhar em unidade. Aqueles que estavam passando por dificuldades ajudavam. E aqui fala principalmente de dificuldades físicas, financeiras, mas muitas vezes as dificuldades na alma também eram saradas, porque quando se reuniam em grupo, numa só família, num só coração, como diz o texto em Atos 2:42 em diante, ele está dizendo assim, era um só corpo. Se nós como igreja queremos ganhar a Foz do Iguaçu para Jesus, nós precisamos começar a ter um só coração. Nós precisamos começar a amar os nossos irmãos muito mais do que ver os defeitos deles. Nós precisamos cuidar da fé do nosso irmão muito mais do que os ferirmos com as nossas palavras e as nossas atitudes. Há uma necessidade de trazer transformação nas nossas atitudes, no partilhar do pão, de casa em casa, fazendo as refeições. Quanto tempo faz que você não convida um amigo, um irmão da igreja para tomar um café na tua casa, no teu trabalho, se você tem essa possibilidade? Quanto tempo faz que você não convida para tomar um chimarrão? Quanto tempo faz que você não convida para comer aquela picanha? Não dá para falar da picanha, né? Então vamos falar do orro de bife. Vamos falar da costela. Um costelão de fogo de chão. Quanto tempo faz que você não faz isso? Precisamos nos tornar um só corpo, um só coração, para que possamos expressar uns aos outros o que o mestre do amor nos ensinou. Mostrar Jesus que está dentro de você, as pessoas. Olha para outra pessoa, não para quem você falou até agora, e pergunta assim: Jesus mora em você? O Espírito Santo mora em você? Pode responder para ela. Devemos evitar tudo que nos afasta. Afinal de contas, o que Jesus veio trazer é o ministério da reconciliação e a mensagem da reconciliação para cada um de nós. Então, como um só corpo, nós podemos participar. E hoje é um excelente dia. Nós estamos aqui em ceia, momento de ceia. Vamos ter a ceia do Senhor, relembrar de tudo que Jesus fez por nós, mas também termos a oportunidade de nos levantar do nosso lugar, e se ofendemos alguém, nós podemos ir lá e pedir perdão. Se ficamos magoados com alguém, podemos ir lá e dizer assim: meu irmão, fiquei magoado com você, me perdoe por ter guardado essa mágoa no meu coração. Eu quero liberar perdão também para você, mas eu quero que você me perdoe. Assim, nós vamos estar demonstrando o imenso amor de Deus por cada um de nós. Então, diante disso, e eu queria aproveitar e já chamar os músicos,
Diante disso, eu queria te desafiar nessa noite. Eu quero fazer 2 desafios. Primeiramente, o momento de ceia é um momento ímpar, onde nós vamos relembrar de tudo que Jesus fez por nós, e Ele mesmo deixou essa incumbência para cada um de nós, para relembrarmos da sua morte e ressurreição, de tudo que Ele fez por nós. Mas quem pode participar desse momento e tomar ceia sem que seja julgado ou seja considerado impuro para esse momento? Todos aqueles que reconheceram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, o primeiro desafio que eu quero fazer nessa noite é: nós queremos ter a cada um de vocês que está aqui, a cada um de nós que está aqui, ter vocês nessa grande família. Então, eu quero fazer uma pergunta bem simples: quem ainda não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Levanta a mão para mim, eu quero te identificar. Se caso há alguém no nosso meio, há alguém que não entregou a vida para Jesus, que não fez aquela oração para Jesus vir morar dentro dele, entregando o seu coração e a sua vida? Há alguém aqui no nosso meio? Não? Então quero fazer um outro desafio. Entendo que estou falando para cristãos, para crentes verdadeiros. Então eu quero que todos fiquemos em pé, enquanto toca a música. Eu quero que você saia do teu lugar, e se você sabe de alguém que está magoado com você, ou se que você tenha magoado, eu quero que você saia do teu lugar e você possa ir se reconciliar com o seu irmão. Porque também a palavra nos diz que se eu tenho alguma coisa contra o meu irmão, e eu não peço perdão, eu não libero perdão para ele, é melhor que eu não tome a ceia, porque vou tomar para minha condenação. E a palavra continua dizendo: por isso há muitos entre vós que estão enfermos, doentes, porque muitas vezes tomam a ceia cheio de rancor dentro de si, cheio de mágoa dentro de si. Aqui nós não estamos para julgar ninguém, nós não estamos aqui para julgar ninguém, nós estamos aqui para ser uma grande família. E como família, saia do teu lugar e vai se reconciliar com teu irmão, se assim necessitar. Mostre Jesus através da tua vida. Olá, que bom que você nos acompanhou até aqui. Nós somos a Igreja Ceifa, a Igreja da Família. E a palavra que você acabou de ouvir é uma palavra centrada na Bíblia, é uma palavra de Deus. Portanto, eu creio que você foi tocado pelo Senhor, que Ele falou ao seu coração. E mediante a exposição desta palavra, eu quero fazer alguns desafios para a sua vida. Arrependa-se. A palavra de Deus diz: se você confessar com seus lábios, crer no seu coração, receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor para toda a eternidade. Segundo desafio: se você está por acaso afastado dos caminhos do Senhor, da igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo na terra, quero dizer que aqui você tem uma casa, uma igreja, uma família para pertencer, e você é muito, muito bem-vindo. Um terceiro desafio para a sua vida: se você não foi batizado nas águas, fazendo disso o seu compromisso público de fé, como diz as Escrituras, você é convidado a fazer o seu batismo, a batizar e pertencer a esta casa. Essa é uma grande oportunidade para a sua vida, mediante a palavra que você ouviu. Se você fez alguma dessas 3 decisões na sua vida, que é tão importante, fale com o nosso corpo pastoral, acesse o chat, escreva-nos e acesse o QR Code que está aí na sua tela. Obrigado, queridos, por nos acompanhar até aqui. Somos a Igreja Ceifa
Centro de Integração da Família, uma família a pertencer. Muito obrigado, Deus te abençoe sempre.